Aqui é Vasco. É isso aí, Calheiro. Tamo junto e misturado. De vascaíno pra vascaíno. Aqui é Vasco. Muito Vasco, queridos e queridas vascaínos e vascaínos, você que está ligado aqui no canal do Pop Bola, aqui também no Calheiros, aqui é Vasco, você vascaíno ou não, porque aqui é, né, aqui é democracia. Então é o seguinte, você que está ligado, essa é uma grande oportunidade, vamos conversar hoje com mais um candidato à presidência do Vasco da Gama. Antes de começar, porque eu não vou me alongar muito, primeiro quero aqui fazer uma ressalva, esse programa, esse Fala Presidente em homenagem ao nosso querido amigo Marquinho, que hoje nos deixou, técnico da Seleção Brasileira de Anões, do qual a gente participou de uma brincadeira, de uma festa de confraternização, e ele hoje nos deixou. Então esse programa é em homenagem a esse nosso amigo aí, mas a vida tem que seguir. A vida tem que seguir e a gente vai atrás dela. Vou começar aqui, antes de falar com o nosso candidato, nosso presidente, vamos falar aqui com o Thiago, meu querido Thiago Fonte, lá do canal Vascaíno do Cerrado, lá de Brasília, que é onde tem o comando ali, o poder. Thiago, seja bem-vindo mais uma vez e um prazerzaço ter um amigo novamente aqui em mais um programa. Valeu, Calheiros, boa noite a todos do chat aí, que a galera que já está interagindo, boa noite ao candidato, o senhor Jorge Salgado. Vamos falar aí de política, né? Que se fala, é um assunto que às vezes o torcedor não compreende, mas é um mal necessário. Acho que a gente tem que se politizar para que as coisas melhorem no Vasco. Vamos lá, e Thiago Reis neles agora, né? Thiago Reis nele, é verdade. E eu vou já começar. É daqui de Brasília, viu? É seu conterrâneo. Agora, já vou começar brincando um pouquinho com o Jorge Salgado, que ele já chegou aqui, o candidato já chega depois de um dia em que o Vasco venceu. É sempre o astral sempre melhor, né, Jorge Salgado? Boa noite, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E já emendo também com a pergunta: por que, seu Jorge Salgado, a política no Vasco é tão complicada? Agora é eleição online, não vai ser online, vai ser... O que você pensa disso? Boa noite e, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você, Calheiros. Obrigado, Thiago, lá de Brasília. Estou inteira à disposição aí de vocês para responder todas as perguntas. Vamos lá, vamos começar. Peraí, deu. A política do Vasco. A política do Vasco. Isso? Pois é. Agora peguei. Vamos lá. A política do Vasco é completamente tumultuada nesse momento. Agora, vamos voltar no tempo, 3 anos atrás, para a gente entender por que isso está acontecendo. Vou tentar, assim, explicar muito didaticamente o que está acontecendo. Houve a última eleição em que o candidato lá, Júlio Brandt, ganhou a eleição no voto. Ele foi eleito pelos sócios. Tá? O vice-presidente do Júlio Brandt era o Alexandre Campelo. Correto? A eleição se dá em novembro e em janeiro o Conselho Deliberativo se reúne para ratificar a eleição dos sócios ou não. Muito bem, o Conselho se reuniu em janeiro e, para surpresa de todos, o Alexandre Campelo rompeu com o Júlio Brandt e colocou o nome dele como candidato dentro do Conselho, de maneira absolutamente legal. O Conselho prevê isso. Muito bem. O Campelo procurou apoio do Eurico, dos euriquistas, entre aspas, e, entre eles, conseguiu também o apoio do Roberto Monteiro, naturalmente, né? Acabou sendo eleito presidente do Vasco. Então, você começa um mandato, um presidente que não foi eleito pelos sócios e foi apoiado pela oposição que ele criticava durante a campanha. A campanha dele, junto com o Júlio, era de crítica à situação atual. Muito bem. Ele começa o mandato e, logo em seguida, há algum tipo de desentendimento com o presidente do Conselho Deliberativo e, a partir daí,
ele não teve mais sustentação política nenhuma dentro do Conselho, porque a chapa dele, que foi a chapa vencedora, não tinha 120 conselheiros, tinha metade disso, porque metade era, acho que do Alexandre Campelo e metade era do Júlio. Então, ele ficou completamente enfraquecido dentro do Conselho. O Conselho pautou muito ele durante esses 3 anos, do ponto de vista de criar zonas de conflito, né? Então, ele teve um mandato bastante tumultuado por esses acontecimentos políticos. O que eu estou antevendo para o futuro? A nossa chapa deve ganhar essa eleição. Eu ganhando a eleição, eu vou ter 120 conselheiros, com mais alguns beneméritos. Eu tenho a grande maioria do conselho. Vou fazer o presidente do Conselho Deliberativo. Então, a gente vai recuperar aquela estabilidade, aquela paz que o clube precisa ter para colocar em dia seus projetos, para ter uma melhor governança, ter um melhor relacionamento com os sócios, com a mídia, com a imprensa, com os patrocinadores. Então, eu estou muito confiante que, ganhando essa eleição, a gente vai ter um Vasco pacificado dentro do Conselho, vai ter uma gestão em que o Conselho Deliberativo vai estar alinhado com os propósitos do presidente, e a gente deve parar de ter esses conflitos aí que hoje prejudicam muito o nosso clube, né? Ô, Jorge, e aí, quando você fala dessa pacificação, isso também passa na sua cabeça de esses... Porque o que acontece? A eleição no Vasco, ela é muito assim, né? O presidente é eleito, no dia seguinte começa uma nova campanha, a coisa funciona meio assim. Você pretende, sendo eleito, chamar ou convidar mesmo para participar de alguma forma esses que hoje são adversários políticos, ou então deixem eles com a oposição também é importante? O que você pensa em relação aos seus adversários políticos nesse sentido de pacificação do Vasco? Calheiros, seguinte, passada a eleição, eu vou procurar todos os candidatos, vou abrir um canal de diálogo com esses candidatos, vou tentar absorver conhecimentos desses candidatos, tentar saber se eles têm alguma contribuição que seja possível de a gente realizar, e vou tentar ter uma relação, obviamente, amigável com eles, porque, no fundo, nós somos uma única família. Nós somos todos vascaínos. O que a gente quer? A gente quer o melhor para o Vasco. A gente quer um Vasco amigável, um Vasco com menos brigas, né? Então, vou procurar os candidatos, não tem problema nenhum de falar com eles, de conversar com eles, não tem nenhum problema. Thiago Fontes, meu querido, você tem pergunta? Pode perguntar para o nosso querido Jorge Salgado. Estão me ouvindo? Legal? Bem, tranquilo. Bem. Então, beleza. Vamos lá. Primeiro, eu quero fazer um registro aqui. Acho que a neta do senhor, ou é o neto, Bruno, falou: te amo, vou Salgado, tá? Só para deixar um registrado. Tá aí no chat, acho isso legal. A gente, no meio de tanta correria, a gente tem que se ligar também nessas demonstrações de afeto familiar e amizade, enfim. Vamos lá, candidato. Tem 2 bandeiras que estão sendo levantadas por campanhas de grupos políticos no Vasco. Uma é a gestão profissional e a outra é a transparência. Todos eles estão falando nessas 2 situações aí para o futuro do Vasco. Então, partindo do princípio da transparência, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Em 2013, o senhor fez um empréstimo para socorrer o Vasco da Gama. Na ocasião, ali, o presidente era o senhor Roberto Dinamite. Nem ele, nem o presidente Eurico Miranda, ex-presidente Eurico Miranda, acertaram essa dívida com o senhor. Agora, na gestão do presidente Alexandre Campelo... Alto lá. Nem o presidente Campelo também acertou a dívida. Então, estou chegando lá. Agora, e aí eu vou concluir, o senhor vai entender. Agora, na gestão do presidente Alexandre Campelo, o senhor fez um novo aporte, fez um novo empréstimo, socorrendo o Vasco, e fez uma renegociação dessa dívida para ser paga em dezembro, com a venda de um jogador
ou com a premiação do Campeonato Brasileiro. Em uma entrevista ao meu canal, eu entrevistei o presidente Alexandre Campelo e eu perguntei para ele se ele assinou uma confissão de dívida em seu nome. Ele me mandou perguntar ao senhor, vai perguntar ao Jorge Salgado, e ainda falou o seguinte, abre aspas, quem deve explicações é o Jorge Salgado, fecha aspas. Com base nesse depoimento, em nome da transparência que é pregada por todos no Vasco, eu quero fazer hoje uma pergunta para que fique claro para o torcedor vascaíno, que é o seguinte, aliás, algumas perguntas. A primeira, quanto o senhor emprestou em 2013? Quanto o senhor emprestou agora na gestão do presidente Alexandre Campelo? Por que essas dívidas elas não constam no balanço do Vasco? E, por fim, o presidente Alexandre Campelo assinou uma confissão de dívida em seu nome? Então, vamos lá, vamos por partes. Essa dívida começa em 2013, tá? No momento de grande dificuldade, o Vasco recorreu mais uma vez aqui ao sócio Jorge Salgado para saber se eu podia ajudar o clube naquele momento de dificuldade. Era uma época do Roberto Dinamite, o clube, se não me engano, acho que estava na 2ª divisão já. Era a época do Rodrigo Caetano e do Cristiano. Então, sensibilizado lá com a situação, quase 4 meses de salário, jogadores querendo ir embora e tal, acabei aportando lá 13 milhões, que seriam pagos 20 dias depois, com o dinheiro de um contrato que o Vasco ia assinar com a Nissan. Lembra disso? Verdade, aliás, o Vasco ainda estava na 1ª divisão. Muito bem, o que aconteceu? O Vasco foi para a última rodada, perdeu aquele jogo, acho que foi em Joinville, lá com o Atlético Paranaense, que saiu uma briga horrível, e a Nissan cancelou o contrato. Então, a partir daquele momento, eu não recebia mais o empréstimo que eu fiz ao Vasco, porque a Nissan não pagou e a administração do Roberto não conseguiu me pagar. Aquilo depois passou para a administração do Eurico. O Eurico sempre me dizia que, olha, espera um pouco, quando eu vender algum jogador, eu vou te pagar. Ele vendeu o Paulinho, que foi a maior venda lá na gestão dele, já tinha vendido o Luan e outros jogadores, mas quando vendeu o Paulinho, eu fui lá para cobrar minha dívida e ele disse que, infelizmente, tinha que pagar dívidas atrasadas, salários de jogadores, empréstimos de banco, e não sei o quê, e não me pagou. Muito bem. Entrou a gestão aí do Alexandre Campelo. Ele sabia, naturalmente, que eu tinha essa dívida com o Vasco, comentei isso com ele. E, no início desse ano, não sei se fevereiro ou março, eu fui procurado pelo Zé Luiz de Moreira, que hoje é o VP de futebol do Campelo, né? Salgado, você precisa ajudar o Vasco aí novamente. Pô, o Vasco está numa dificuldade tremenda, os jogadores estão querendo ir embora, o Castanho não está querendo ficar, a gente tem uma dívida com o Marlone, se a gente não acertar essa dívida, o Marlone pode sair de graça. Então, novamente, passou aquele filme de 2013. O Vasco não tinha recurso, estava todo atrasado, problema de fluxo de caixa ali momentâneo. E aí eu fui lá em São Januário falar com o Campelo, junto com o Zé Luiz. Então, naquela ocasião, eu coloquei para ele, Campelo, o Vasco está me devendo dinheiro. Você está me chamando para colocar mais dinheiro num clube que não me paga. A gente tem que resolver isso de uma maneira mais definitiva e você tem que me dar bons argumentos para mim te emprestar mais dinheiro. Muito bem. Ele mandou consultar lá a contabilidade para ver lá o meu empréstimo, e existia um empréstimo, realmente ele foi realizado, tinha um contrato, mas eu não sei por que razões a contabilidade do Vasco tirou o meu empréstimo do balanço em 2017. Não sei qual foi o motivo. Em relação... O motivo, eventualmente, seria que a minha dívida teria sido prescrita. É um termo aí que eu não sabia nem que existia, porque
Eu não tenho dívida protestada, eu não protesto, então não sabia de prescrição. Mas, teoricamente falando, depois de 5 anos, a dívida prescreve. Uma coisa, quando a gente fala que a dívida prescreve, significa dizer que eu não posso protestar o Vasco. Agora, a dívida não acaba. A dívida só acaba quando o Vasco me pagar. O que acaba é o meu direito de protestar o Vasco. Eu nunca tive intenção de protestar o Vasco, porque na hora que eu for protestar o Vasco, essa dívida triplica, porque ela é acrescida de multa de 75% sobre o saldo devedor. Então, eu teria, além de estar prejudicando o meu clube, eu estaria recebendo uma enorme quantia que eu não me sentiria bem. É como se eu estivesse tirando dinheiro indevidamente do Vasco. Então, nunca passou pela minha cabeça executar o Vasco. Muito bem. Então, como é que resolve o problema, Campelo? Se a minha dívida prescreveu e você quer mais recurso? Aí consultou lá o advogado do Vasco, eu também estava com o meu advogado, tá? E chegou-se a um acordo que o Vasco tinha que fazer um novo contrato. Esse novo contrato chama-se Instrumento Particular de Inovação. O que quer dizer isso? Quer dizer que o clube reconhece a dívida antiga, tá? E atualiza ela de acordo com o contrato assinado em 2013. Então, ela foi atualizada e virava uma dívida de R$8.040.000. Tá? Eu fiz uma conta de quanto aquele dinheiro que eu emprestei, corrigido tão somente pela inflação, sem juro, quanto seria? Cheguei a um cálculo de 5.600.000 para 8 milhões e tanto. Essa diferença eu não recebi do Vasco, eu perdoei como dívida. Então, esse novo contrato contempla os 5.600.000, que vem de 2013, 3 milhões corrigidos monetariamente, sem juro, 5.600.000, mais acrescido de 2 milhões, que é um empréstimo novo que eu acabei de fazer, né? Porque o Vasco estava nessa situação que eu acabei de falar. Então, hoje, o que o Vasco me deve? Me deve 7.600.000. Como é que você vai me pagar, Campelo? Se você está me deveu 3, não me pagou, está pegando mais 2, 7.600, corrigido. Ele falou, eu te pago quando eu vender um jogador, talvez a gente possa vender ainda nesse meu mandato. Tudo aquilo que passar de 15 milhões, se for um valor acima de 15 milhões, eu começo a te pagar. Os primeiros 15 milhões da venda vão ficar para o Vasco. Eu digo, tá bom, muito bem, aceito. Mas se você não vender o jogador, como é que eu recebo o meu empréstimo? Bom, se eu não vender nenhum jogador, você vai receber com a premiação do Campeonato Brasileiro que a TV Globo paga no final do campeonato. Então, eu tenho um contrato, posso mostrar para vocês, assinado pelo presidente do Vasco, Alexandre Campelo, na qual ele firma o compromisso de pagar o meu empréstimo em 22 de dezembro, assim que era a data prevista para terminar o Campeonato Brasileiro, se não vender nenhum jogador. Então, tem o contrato, não sei se aí dá para ver a assinatura dele. Essa data, seu Jorge, seu Jorge é bom, né, seu Jorge? Então, mas essa Jorge data Salgado, vai ser protelada porque o campeonato mudou, né? Não tem problema nenhum para mim, não tem problema nenhum. Eu aceito o argumento de que o Vasco não vai receber em dezembro porque o campeonato termina em fevereiro. Não tem problema nenhum para mim. Aceito esse argumento. É só por força do contrato. Né? Agora, o candidato, presidente, eu chamo de presidente, porque um vai ser, a gente chama todo mundo aqui, candidato a presidente. E como é que a gente resolve isso? Como é que o Vasco, a partir do senhor entrando lá como presidente, o Vasco não vai mais passar por essa situação de alguém ter que colocar dinheiro, de emprestar dinheiro? O que o senhor planeja, o que o senhor prevê aí de
receita para isso não acontecer mais, para esse tipo de situação não acontecer mais e o Vasco não ficar o tempo todo... A sensação que tem é que a gente o tempo todo está vendendo o almoço para comprar a janta. Como é que o senhor pretende acabar com isso? Você tem toda a razão, mas eu só queria colocar mais ainda o seguinte: nessa história toda, eu sou vítima, mas entro como vilão. Parece que eu estou aí dando uma pernada no Vasco, estou querendo receber dinheiro que eu não tenho direito. Não é nada. Demonstrei que não é nada disso. As minhas coisas são feitas com lisura, com transparência, entendeu? Tenho um contrato assinado para receber, está tudo direitinho. Bom, o que eu vou fazer para acabar com isso? Primeiro, que é um absurdo o Vasco ser administrado dessa maneira, do ponto de vista de toda vez que tem um problema financeiro, ter que recorrer a pessoas. Aliás, não são tantas pessoas, não, viu? Praticamente quem tem socorrido o Vasco ultimamente é o amigo aqui que está falando com você. Tá? Muito bem. Na minha gestão, isso vai acabar. Eu não vou socorrer, eu não vou ter problema de pegar dinheiro com sócio, benemérito, etc. Quando eu precisar de dinheiro, eu vou a banco para pegar dinheiro ou vou no mercado de capitais para pegar dinheiro. Tá? Não sei se respondi a sua pergunta. O senhor, eu tive lendo que o senhor pretende, num primeiro momento, ter aí... Posso falar sobre isso, Calheiros? Qual é o meu projeto de Vasco do ponto de vista das finanças? Eu pretendo fazer uma captação em mercado. Não sei se você sabe, eu sou sócio fundador da Ativa Investimentos. Fundei essa empresa há 37 anos atrás. Tá? Essa empresa é filiada à Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa. Eu fui conselheiro da Bovespa durante 6 anos. Tá? Então, eu tenho um relacionamento, uma entrada muito grande em instituição financeira. A minha empresa nunca pegou um centavo emprestado. A minha empresa, há 37 anos, no dia 25, paga os seus funcionários os seus impostos. Então, eu quero trazer isso para dentro do Vasco. Tá? Então, o que acontece? A gente vai chegar lá e vai encontrar o clube, naturalmente, com salário atrasado, com compromissos aí fiscais, trabalhistas também atrasados. Então, a gente precisa de uma injeção de recurso inicial para arrumar essa casa. Tá? Então, qual é a ideia? A ideia é você ir ao mercado, fazer uma captação de mais ou menos 70 milhões para dar uma arrumada na casa, pagar salários atrasados, compor uma situação também de atraso com a Receita Federal, tá? E nos dar um fôlego para seguir aí os 6 primeiros meses. Aí você me pergunta, mas como é que é essa captação? O que você vai oferecer para o mercado para captar 70 milhões? Porque o Salgado, porque o Campelo teve aqui, inclusive, dizendo para a gente que as garantias o Vasco não tem, da televisão, já está comprometido e tal. Como é que garante o investidor que ele não vai passar por esse problema que você está passando? Pô, botei dinheiro e não vou ver mais esse dinheiro. Quando que eu vou ver esse dinheiro? Bom, eu levo uma vantagem, porque eu sou da área de finanças, ele é da área da medicina. Eu acho que ele não entende tão bem sobre finanças como eu entendo. Eu estou há 37 anos tratando desses assuntos quase que corriqueiramente. Tá? Mas continuando, a gente pretende captar 70 milhões, oferecendo um título de crédito que pode se chamar ou debêntures ou então um CCB, que é uma cédula de crédito bancário. Muito bem. O que a gente vai oferecer para quem está comprando o título do Vasco? A gente vai oferecer um juro de 7% ao ano, que é um juro assim, que a gente pesquisando em mercado é um juro competitivo com outras aplicações. E o que a gente vai oferecer de garantia? A gente vai oferecer de garantia uma parte do contrato de televisão, não é todo o contrato, que tem uma parte, sim, que
que está já sob garantia, parece que no BMG ou no Safra, não sei. Mas uma parte está liberada, a parte, acho que de pay-per-view é liberada. Então, a gente pretende oferecer uma parte de televisão, de comprar de televisão, uma parte de sócio-torcedor, uma parte de bilheteria e, eventualmente, se compromete também, quando vender jogador, pagar uma parte para esse título. Então, a gente vai emitir um título que tem todas as garantias, tá? E que vai ser um marco para a gente. Se a gente for bem-sucedido nesse lançamento, nessa captação de recursos, vai abrir a nossa porta para o mercado de capitais, vai melhorar a nossa classificação de risco, porque, não sei se vocês sabem, hoje o Vasco tem 2 empréstimos em banco, um no Safra e um no BMG. Vocês sabem a quanto o Vasco toma dinheiro em banco? O Vasco toma dinheiro em banco a mais ou menos 1,6% ao mês de juro. Isso dá quase 18%, 20% de juro ao ano. Tá? Essa historinha de que banco é amigo do clube, banco é parceiro do clube, isso aí. Ninguém faz nada de graça para ninguém, não. Ele é parceiro em algumas coisas, mas em outras ele é quase que um agiota, né? Então, vamos combinar dessa maneira, tá? Mas tudo bem. Então, a gente pretende, com essa captação de recursos, dar uma arrumada. No segundo semestre, se a gente for bem-sucedido na primeira captação, a gente vai fazer uma segunda captação, mas aí para atacar a dívida, para derrubar a dívida. Porque a gente não pode conviver com uma dívida de 650 milhões. No nosso programa, no nosso projeto, a gente começa com essa dívida de 650 e termina com uma dívida de mais ou menos 350 a 400. A gente vai começar com uma receita atual que é 200 milhões de reais e deve terminar com 350 a 400 milhões de reais. Então, a gente vai entregar um clube muito melhor financeiramente e, consequentemente, a gente vai ter mais recursos para investir no futebol. Vai sobrar mais recursos para o futebol. Aliás, é bom a gente comentar um pouquinho também do futebol, né? Não é interessante a gente falar um pouco do futebol? Muito. Então, é o carro-chefe, né? É o carro-chefe. Então, vamos lá. Qual foi o desempenho do Vasco nessa gestão, nos últimos 3 anos, do ponto de vista de futebol? O Vasco só participou da competição, né? Não almejava nada. A classificação do Vasco nesses 3 anos foi medíocre, né? Haja visto que a gente, na tabela do atual Campeonato Brasileiro, faltando 2 rodadas para terminar o primeiro turno, a gente já está novamente na zona de rebaixamento. Tá? Agora, por que isso acontece? Acontece por falta de gestão. A gente não tem uma gestão eficiente no futebol. Não estou culpando o Zé Luiz, que acabou de entrar, não. Que sempre quem foi o presidente do Vasco, sempre quem foi VP do futebol foi o próprio presidente. O presidente trouxe para si a gestão do futebol. Então, o que aconteceu? O Vasco não teve nenhum resultado do ponto de vista de competição nos campeonatos que disputou. Tirou 7º lugar no Campeonato Carioca, está em 16º no Campeonato Brasileiro, já foi eliminado da Copa do Brasil. Agora, não é dizer que não tem recurso alocado no futebol. Tem, só que ele é muito mal empregado. Vou dar pequenos exemplos. O Vasco, agora na Sul-Americana, registrou 45 jogadores. Pergunto a vocês, quantos jogadores entram em campo? 11. Quantos reservas a gente precisa ter? 11 mais um goleiro, são 23 jogadores, né? E aí você promove aí a base, mais uns 7, 8 jogadores, você tem 30, 32 jogadores. Parece que da base são 15, viu? Pois é, não. Os números do Vasco no futebol são todos exagerados. Eu presumo que o Vasco tenha mais ou menos 50 jogadores. Você acha que o treinador sabe o nome de 50 jogadores? Você acha que o treinador tem condições
de treinar um time, um plantel com 50 jogadores? Então, vou colocar mais um absurdo nessa história. Se você tem 50 jogadores, você acha que a gente ainda precisa ir para o mercado contratar mais jogador? Não faz nenhum sentido. Você contrata jogador quando você tem pouco jogador ou está precisando de um craque. Agora, você ir para o mercado com 50 jogadores para trocar 6 por meia dúzia, para tirar... Não, esse jogador jogou 2 partidas mal, já dá uma paura, vamos contratar um jogador. Então, você chegou a um elenco de mais ou menos 50 jogadores. Como eu falei, jogam 11 titulares, você bota 11 reservas que também entram, mais alguns, você utiliza 25, 26 jogadores e paga 50. Então, você está nesses 25 que não jogam, você está jogando o quê? Dinheiro fora. Outra questão, você coloca 3 treinadores por ano. O Vasco, nos últimos 3 anos, fez isso. Colocou 3 treinadores por ano. Qual foi o resultado que o Vasco teve? Nenhum. Se 3 treinadores por ano resolvesse o problema do clube, a gente era tricampeão brasileiro. Não te parece isso? Mas, então, Salgado... trocar de treinador não resolve. Traz a despesa para o clube. É o melhor emprego que tem é ser treinador de futebol. Vou dizer por quê. Porque o treinador de futebol normalmente faz um contrato de 1 ano, mas só trabalha 3 meses. Recebe 9 meses sem trabalhar, porra. Dentro dessa lógica, isso é contratação. Dentro dessa lógica, o Abel Braga seria treinador do Vasco até hoje, então? Seria assim? Seria assim. Não sei se é assim. Não sei se foi dessa maneira. Parece que o Abel saiu, ele quis sair. Entendeu? Aí já é diferente. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: você precisa administrar o futebol com um pouco mais de eficiência, com um pouco mais um pouco mais de conhecimento. Não é possível errar tanto. Então, fazendo uma conta muito simples, se a folha de futebol é mais ou menos... Vamos imaginar que a folha do Vasco seja 5 milhões de reais por mês, né? Concorda? É um exercício. Se o Vasco utiliza metade dos 50 jogadores e não utiliza a outra metade, vamos imaginar, então, que a metade custa 2,5 milhões por mês. Mas aí eu vou ser bonzinho e vou fazer uma conta que vale 2 milhões de salário para esses jogadores aí que não jogam. 2 milhões vezes 12 meses dá 24 milhões. 24 milhões vezes 3 anos dá 72 milhões de reais que o futebol mandou por ralo. O Vasco não é um clube rico, o Vasco é um clube pré-falimentar, não pode cometer esse tipo de erro, cara. Mas, Salgado... Eu fico assustado quando eu faço essa conta, cara. Mas Salgado... Tanta incompetência. Sim, mas aí... Thiago, só um segundo. Vou fazer um pouco o advogado do diabo. Mas aí você tem que ter um staff, né, de especialistas, de mercado, para que, quando você trouxer um jogador, garantir que aqueles 22, 23, né, sejam os caras que vão te trazer o resultado. Né? Você pretende investir nisso, nessa parte. E mais, como fazer, né, você ter esse staff sensacional, né, que avalie, que busque o cara e tal, e ter dinheiro para trazer esse cara para jogar no Vasco? Vamos lá. Se o meu orçamento é de 5 milhões e eu tenho 50 jogadores, tá? Mas só vou utilizar, digamos, 20... Vou me imaginar a seguinte conta: eu tenho 5 milhões para gastar, mas hoje eu estou gastando mal isso porque eu tenho 50 jogadores, tá? Então, eu vou descartar aí uma boa parte do plantel e vai me sobrar 2 milhões de reais. Com 2 milhões de reais, eu posso pensar em contratar 5, 6 jogadores ganhando um salário mais elevado de melhor qualidade. Já melhora o meu time. Concorda? O mesmo recurso, eu só
realoquei o recurso de maneira diferente. Então, é um pouco dessa eficiência, um pouco dessa inteligência de conhecimento que a gente quer trazer para a nova administração, para não jogar dinheiro fora. A gente não pode jogar dinheiro fora, a gente não tem recurso sobrando. Os nossos recursos são escassos, e eles faltam, eles não sobram. Então, a gente não pode cometer tanto erro. Porque se a gente tivesse investindo de maneira mais eficiente, mais correta, a gente não estava na tabela do jeito que a gente está hoje. Não é possível. Tem clubes aí com orçamento aí mais baixo que o Vasco lá na frente. Pô. A gente não pode estar nessa situação. Tem que melhorar isso. Tiago Fonte, tem perguntas, meu querido? Faça essa pergunta para o nosso querido Jorge Salgado. Beleza, eu acho importante esse assunto sobre política, de gestão, de austeridade, enfim. A gente sabe que com o presidente que assumir lá na frente, ele vai pegar o time montado disputando o campeonato. Então, tudo que acontece agora vai ser reflexo lá, ele vai sentir ali quando assumir no ano que vem, né? Então, sobre esse assunto da austeridade, assim, o Adriano Mendes, que era VP de Controladoria do presidente Alexandre Campelo, dessa gestão, desembacou da atual gestão, alegando uma falta de comprometimento com o plano de austeridade da gestão, né? As contratações apresentadas até agora, em 2020, são Germancano, Paredes, Carlinhos, Neto Boys, Léo Gil, Léo Matos e a possível contratação em definitivo agora do meio argentino, o Benítez. Essas contratações representam para o senhor um risco para a política de austeridade do clube? Porque tem os outros aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo, o Marcelo e o Catatal, que vieram com uma aposta, não foram contratações. Se der certo, eles vão fechar aí ou vão assinar um contrato com o Vasco. Então, essas contratações, elas representam um risco a essa política de austeridade? Boa pergunta. Eu não sei te responder, que eu não tenho o orçamento do futebol, mas me causa estranheza, tá? Num final de mandato, o presidente sair contratando um monte de jogador. Me causa um pouco de estranheza. Quer dizer, ele está jogando essa despesa para a administração futura, me parece, né? Porque esses contratos devem ser, no mínimo, contratos de 1 ano, né? De 1, 2 anos, né? Não sei. Então, essa conta vai para a minha administração, lá no futuro, né? Então, é aquilo que eu falei, né? A gente não está satisfeito com 45, 50 jogadores, a gente quer mais jogador. É um estado de paura, né? Bateu uma paura lá. Mas não tem... Deixa eu só fazer um contraponto, assim, se eu me permitir. Tá, ok. Pegar uma administração no início do ano com umas contas teoricamente em ordem, mas, por outro lado, dentro dessas contratações que eu falei... Dá uma travadinha. Travou. Você travou, meu querido. Não fazer contratações pontuais. Voltou que deu uma travadinha, Thiago. Tá. Talvez a gente não fazer essas contratações pontuais não era correr um risco de entregar o time numa Série B ou não chegar numa posição melhor numa Série A para ter uma premiação melhor? Eu acho que a intenção deles é essa, mas eu não estou de acordo com a maneira de como a gente faz isso, cara. Isso está sendo feito sem nenhum planejamento. Você tem um treinador aí que acabou de chegar, com um monte de jogador chegando, que não foi discutido com ele essas contratações. Pô. Quem é que discutiu essas contratações? Foi discutido em que âmbito? Qual é o colegiado que discute isso? Eu não entendo o processo de decisão do Vasco do ponto de vista do departamento de futebol. É ruim eu estar falando isso do meu próprio clube, entendeu? Mas é o que eu estou vendo. Não foi esse treinador que pediu esses jogadores, assim como não foi o Ramon que andou pedindo esse monte de jogador. Agora eles vieram, né? Então...
Vamos torcer para as coisas darem certo, para o Vasco sair dessa zona de desconforto, ir lá para o meio da tabela, entendeu? Terminar o campeonato bem. A única coisa que eu tenho que fazer é ficar olhando esse quadro. E, quando eu tomar posse, fazer uma avaliação. Se o time terminar bem, ótimo. O treinador fez um bom trabalho, ótimo. Ele, de repente, ele vai ficar como treinador. Agora, vai ter que enxugar esse plantel. A gente não pode ter 50 jogadores. Salgado, claro, a gente fala do futebol e tal, mas existem outras questões também importantes no Clube Regatas Vasco da Gama. Por exemplo, como a reforma de São Januário, fala-se muito do entorno de São Januário, das sedes, como Calabouço e tal. Como fazer um time competitivo, um time que tem jogadores com salários em dia, inclusive essa é a bandeira, por exemplo, do Júlio Brandt, que é a principal, talvez, bandeira dele, que jogador e funcionário não tem salário atrasado no Vasco. Como fazer isso tudo sem deixar de reformar São Januário, que já existe, inclusive, um projeto em curso, as sedes do Vasco? O que você pretende? Como é que você pretende, além desse recurso, esses 70 milhões já prevêem isso? Ou vai ter um trabalho de marketing forte, a Vasco TV? O que você pensa, assim, de uma maneira mais abrangente, para a captação de recursos para o Vasco? Então, o que a gente pensa de cara é aumentar a nossa receita. Nós vamos trabalhar fortemente para trazer o Vasco para um patamar aí de 300, 350 milhões aí de receita. Tá? Isso aí, uma parte, a gente está pagando dívida, outra parte, a gente está melhorando o futebol, olhando também para essas sedes que você falou, Calabouço, Lagoa, ver o que a gente pode fazer para melhorar. Eu quero também melhorar um pouco o orçamento do Remo, que a gente é um clube de regatas. A gente tem um atleta olímpico, o Vaval, que está apoiando a nossa chapa, participou de 3 Olimpíadas, 2 campeonatos do mundo, conversou muito comigo sobre o Remo. A gente sempre entrava nas regatas também para ser campeão. De 10 anos para cá, a gente só participa, não disputa mais título, então vamos dar uma arrumada no Remo. Mas o que a gente tem que fazer é aumentar a nossa receita. Como é que aumenta essa receita? Tratando melhor o sócio. Entendeu? A gente tem mais ou menos 70% da torcida fora do Rio. Então, esses sócios fora do Rio, eles têm que ser melhor atendidos. A gente tem que ter ações de marketing, a gente tem que levar os produtos licenciados do Vasco até a casa dessas pessoas. E hoje é uma coisa simples. Você na internet entra na Amazon, você compra qualquer coisa. Por que você não pode comprar a camisa do Vasco, não pode comprar o agasalho do Vasco? Então, tem uma série de ações aí que o departamento de marketing vai atuar no sentido de monetizar isso, trazer mais recursos para o clube, entendeu? Afora isso, a gente acha que melhorando também um pouco o time, a gente melhora a classificação, melhora a nossa premiação no Campeonato Brasileiro. Se a gente avançar um pouquinho na Copa do Brasil, também melhora, traz mais dinheiro. Enfim, a gente está muito animado. Eu sei o tamanho do problema que eu vou enfrentar, mas eu estou preparado. Existe planejamento, tá? A parte financeira está muito bem planejada, a parte de marketing, a parte de futebol. Então, a gente está preparado. A gente vai chegar lá, sentar e sabe o que tem que fazer. A gente sabe para onde é que está indo. A gente tem um leme. A gente tem uma meta para perseguir, que é aumentar a nossa receita, diminuir o nosso endividamento e melhorar o nosso time de futebol. Esse é o conjunto de ações que a nossa administração vai fazer como meta. Então, isso aí você faz com equipe, com gente competente, com muita dedicação, muita transparência, honestidade, credibilidade. As pessoas de fora vão olhar para quem é o presidente, vão se sentir mais confiantes, vão dar mais crédito, vão saber, vão conhecer a história do presidente, como é que ele é, de onde é que ele veio, entendeu? Se ele já esteve no Vasco, o que ele fez no Vasco quando ele esteve lá. Eu tenho uma história para contar.
Eu tenho uma história para contar. Entendeu? Então, eu acho que com isso a gente começa a recuperar o clube. Com credibilidade, com trabalho e com metas. E, Salgado, e dentro dessa história, aí eu vou até lhe dar uma provocada. Dentro dessa história, por que agora, por que em 2020 o senhor decidiu ser presidente do Vasco? Decidi agora, 2020, ser presidente do Vasco, porque eu não aguentava mais ficar do lado de fora, angustiado, vendo o meu clube num processo de decadência absurdo. O Vasco é um clube atrasado, é um clube antigo, um clube que não acompanhou a modernização dos tempos atuais, do ponto de vista de todos os pontos de vista. A gente se tornou um clube médio. A gente acha que a gente é um clube grande? Não, a gente tem uma grande torcida, mas não é mais aquele grupo, aquele clube grandioso. A gente tem que reformular muita coisa. A gente não dá para olhar para o passado, que os últimos 20 anos não deixaram nenhum tipo de legado. Então, a gente tem que construir uma história nova, e a gente vai construir com pessoas novas, pessoas competentes, pessoas que querem trabalhar, pessoas do bem, que querem fazer as coisas direito, pessoas que têm ficha limpa, pessoas que querem se doar ao clube e não se servir do clube, entendeu? É essa mentalidade que vai impulsionar o Vasco daqui para frente. A gente vai se tornar um clube amigável, vai ter uma boa relação com a imprensa, vai ter uma boa relação com a mídia, de modo geral, com nossos sócios, com os nossos fornecedores, que vamos pagar em dia, com os nossos patrocinadores, vão começar a olhar o Vasco com um olhar diferente, de um clube confiável, que zela pela sua imagem. Então, a gente vai entrar num ciclo virtuoso com as ações que a gente pretende implementar. Eu estou muito otimista, viu? Agora, voltando à sua pergunta, o porquê, né? Basicamente foi isso, quer dizer, eu estava do lado de fora e não aguentava mais ver o clube mal administrado, o clube se apequenando, o clube entrando só para disputar a competição, não ser mais protagonista. Vou te dar um dado, a gente era a quarta maior arrecadação do futebol brasileiro. Hoje a gente é a 12ª arrecadação do futebol brasileiro. Espera aí, a gente é a quarta, quinta maior torcida do Brasil ainda. Vamos preservar essa torcida e vamos trazer o nosso faturamento para quarto ou quinto lugar. E vamos entrar para competir no brasileiro para ser quarto ou quinto lugar. Esse é o nosso lugar, cara. Primeiro vamos chegar lá, para depois, então, ser campeão. Mas nós temos que fazer isso agora. A hora da virada é agora, não dá para esperar. O Vasco está muito atrasado, entendeu? Então, eu me motivei muito por conta disso. Acho que tenho capacidade para tentar resolver esses problemas. São problemas enormes, mas eu tenho conhecimento, tenho uma vivência de futebol, fui seleção brasileira durante 3 anos, disputei uma Copa do Mundo, disputei uma Copa América. Então, conheço esse ambiente aí de futebol, abro muita porta do ponto de vista de crédito para o Vasco, sei me relacionar com instituições financeiras, sei me relacionar dentro do futebol. Só que eu estava fora do futebol. Não adianta você também ficar de fora só criticando. Se você pode entrar num processo para melhorar, por que não? É um ato de desprendimento e um ato de coragem mesmo. Porque eu estou saindo de uma zona de conforto aí absurda, né? Eu não tenho problema nenhum financeiro, eu tenho minha vida resolvida na empresa, eu tenho uma família constituída. Eu costumo dizer que eu estou de férias há uns 3, 4 anos que eu estou de férias. Eu não dou mais expediente integral na minha empresa, sou do conselho. Então, agora, com essa indignação toda, com o tempo que eu tenho e com o conhecimento que eu adquiri, eu acho que eu tenho condições de realizar um bom trabalho. E eu estou oferecendo isso aos sócios do Vasco e ao meu clube. Tiago, pergunte. Olá. Vamos lá, então.
Até para o candidato, assim, quando falaram que o Jorge Salgado vinha como candidato, isso é uma reação que eu sei dos bastidores de muito grupo político, todos falaram bem, todos falaram da força que ele tem, do conhecimento que ele tem dentro do Vasco e politicamente, trabalhou na CBF, é um empresário de sucesso, isso aí é incontestável. Agora a gente precisa saber do nível de comprometimento, assim, o senhor mora hoje no Brasil ou fora do país? Que aí eu vou fazer a pergunta. Eu moro no Rio de Janeiro. Eu nasci em Porto Alegre e vim para o Rio de Janeiro com 5 anos. Nunca mudei do Rio de Janeiro. Sou 100% Rio de Janeiro. Agora, isso não impede que eu tenha uma outra residência em um outro país. Isso não impede. É onde eu passo as minhas férias. Ok? Mas eu moro 100% no Rio de Janeiro. E vou me antecipar à sua outra pergunta. Não, mas deixa eu explicar que ela é mais detalhada. Vou comparecer todos os dias a São Januário. Assim como eu fiz quando eu fui vice-presidente do Vasco. Eu ia todos os dias e ia sábado também. Não, porque eu estou vendo... Saía depois... Vai, Thiago. Perdão. Eu estou vendo, só para eu terminar de formular, que é dentro desse contexto aí, que, assim, eu queria saber desse comprometimento com os problemas do clube, se o senhor está morando no Rio, eu vou explicar o porquê, porque todos nós vimos um processo de convencimento, um diálogo do grupo para convencer o senhor a sair candidato da Mais Vasco. Teve esse processo aí. A gente entrevistou muito o Vitor Romo, o Adriano Mendes, no início até da campanha, eles, né, no início da caminhada, eles se destacaram muito na chapa, só que dentro desse processo ficou uma dúvida se os dois tinham pujança política para serem os indicados da Mais Vasco para concorrer à presidência do Vasco. Então, buscar um nome forte, para mim, eu acho que foi uma estratégia política para representar o projeto da Mais Vasco. Obviamente, o senhor é um nome forte e um projeto bem elaborado. O senhor vai mesmo, então, de fato, ser o presidente do Vasco ou apenas um nome para a campanha? Era essa a pergunta, mas o senhor já deixou claro aí que vai estar sempre em São Januário, né? É isso? Eu não estou aqui para brincar. Pô. Eu não estou aqui para brincar. Eu vou ser 100% presidente do Vasco, cara. Vou sair da minha zona de conforto durante 3 anos, vou me oferecer e me dedicar ao clube, tá? E vou... Como é que eu posso te dizer? Entregar um clube muito melhor depois de 3 anos. Você pode ter a certeza. Acabou o cambalacho, maracutaia, tem uma nuvem cinzenta aí que vai ter que procurar outros lugares aí. Na nossa administração é seriedade, é competência, é mérito. Jorge Salgado, o Vasco agora, né? Voltando um pouquinho de novo ao futebol, a gente tem aí a chegada do Português, né, do Sapinto, o campeonato por conta da pandemia, a diretoria vai mudar ainda durante o campeonato. Isso nos causa um certo temor, porque eu imagino que os jogadores e os funcionários possam estar pensando nesse momento, caramba, vai mudar o presidente, será que meu emprego está garantido? Será que meu salário, que já atrasa, vai ser pago? Como é que o senhor pretende, no primeiro dia que o senhor assumir lá e o campeonato em curso, talvez faltem, sei lá, 5, 6 rodadas, porque parece que tem um período entre a escolha e a nomeação e assumir. Qual é o recado que o senhor dá para os funcionários e para os jogadores, para todo mundo que está lá hoje? Ok, Calheiros, boa pergunta. O que eu vou fazer? Acabou a eleição, eu sou eleito presidente do Vasco, no dia seguinte eu estou lá dentro do Vasco conversando com o Campelo. Vou pedir para ele para participar de uma transição. Quero fazer uma transição pacífica com ele, me inteirando de todos os problemas que o Vasco tem, sabendo de todas as particularidades, para quando eu assumir lá em janeiro, eu já assumi já sabendo mais ou menos o quadro atual. Já estou me preparando do ponto de vista de recurso e vou fazer essa transição a partir do momento que eu seja eleito. Vou lá para dentro do Vasco conversar com o presidente. Acho que ele vai ser
Eu acho que ele vai contribuir para esse processo aí de transição. É o que eu tenho que fazer. Agora, quando a gente assumir, que deve ser ali no mês de janeiro, um pouco antes, vão faltar mais ou menos 7, 8 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. Eu não vou mexer em nada. Posso antecipar, não mexo em treinador, não tenho condições de mexer em elenco, jogador. Isso só vai ser feito depois do término do campeonato. Terminou o campeonato, vamos ver se eu fiquei satisfeito com o desempenho do time, vou fazer uma avaliação, vou avaliar o treinador. Se o treinador terminou bem, vai ficar. Entendeu? Mas isso só depois que o campeonato terminar. Eu vou assumir o Vasco, tá? E vou manter o mesmo plantel e o treinador até o final do Campeonato Brasileiro. E o senhor falou agora de que imagina, e eu acho que todos nós imaginamos e torcemos para que essa transição seja uma transição, se ela vier a acontecer, né, se o campeão não for reeleito, que seja sempre positiva para o Vasco. Mas dentro dessa boa relação, o senhor, até a eleição, o senhor pensa ou abre a possibilidade de alianças com o Leven, ou com o Brant, ou com o Sérgio Frias, ou com o próprio Campelo? Existe essa possibilidade de alianças ou não? Deixa eu te falar. A nossa chapa foi a primeira chapa a ser registrada. O que significa isso? O meu compromisso político é com os integrantes da minha chapa. Esses integrantes da minha chapa é que vão participar da minha administração. Se algum outro candidato achar que deve me apoiar, ele vai me apoiar sabendo que a chapa é essa. Eu não tenho condições de mudar a chapa. O que eu posso fazer, eventualmente, se eu tiver um apoio importante, é tentar acomodar esse apoio num conselho de administração, num conselho de notáveis. Entendeu? É isso que eu posso fazer. Agora, todo o apoio é bem-vindo. Não vou... Todo o apoio é bem-vindo e a gente pode acomodar isso num conselho de administração, num conselho de notáveis, aproveitar as boas cabeças das outras chapas, entendeu? Isso aí eu estou absolutamente aberto. Agora, o conselho deliberativo eu já tenho os nomes e os VPs também já têm os nomes. O Tiago, você tem mais uma pergunta que eu sei. Pode mandar a pergunta para o nosso candidato Jorge Salgado. A gente está chegando daqui a pouquinho em cima do laço do horário, mas vamos aproveitar quem sabe, o futuro presidente do Vasco. Exatamente. Para finalizar, eu quero fazer uma pergunta, já que ele trabalhou na CBF, né? Na época do Ricardo Teixeira, e eu acho assim, eu queria uma opinião dele a respeito dessa falta de representatividade do Vasco junto à CBF, junto à Federação do Rio de Janeiro. Hoje, essas federações ou esses órgãos fazem o que querem com o Vasco é um dos times mais prejudicados do Campeonato Brasileiro, com essa empresa Hawkenhigh, que é a empresa britânica, que é a dona, detentora dos direitos do VAR no Brasil. Lembrar que ela tem um monte de monitor de revisão de jogadas sem a homologação na Suíça, que é o órgão que regulamenta as normas do futebol. Então, é um verdadeiro desmando esse VAR, a empresa que comanda o VAR no Brasil. Como é que ele vai, como presidente, mudar esse panorama para o Vasco, para o clube? Tiago, a gente vai tentar, de todas as formas, exercer uma certa pressão em cima da CBF, em cima das federações, no sentido de reconhecer o Vasco do ponto de vista das suas demandas. Toda vez que acontecer qualquer coisa que possa prejudicar o Vasco, a gente imediatamente está lá, colocando o nosso ponto de vista. E você tem toda a razão. Quer dizer, o Vasco tem sido muito prejudicado pelas arbitragens. O VAR, eu tenho uma série de críticas em relação ao VAR. Eu acho que, terminado o Campeonato Carioca, deveria haver uma grande discussão em relação ao papel do VAR. O VAR traz muito pouco benefício e prejudica muito o andamento da partida. Interrompe muito o jogo, cria muita...
tira muita emoção da partida, você comemora o gol, depois vem o VAR e anula o gol. A gente tem que discutir, a CBF tem que discutir melhor a utilização do VAR. Tem que reunir árbitros, tem que reunir os clubes de futebol para discutir essa questão. O VAR não veio para... O VAR, quando foi concebido, não foi concebido para criar essa polêmica toda. O jogador está um milésimo de centímetro na frente do outro, basta para anular um gol. Isso é um absurdo total, né? Você pode anular um gol pelo VAR se você está numa situação de completa ilegalidade. Agora, se você está com 1 milímetro na frente, é um absurdo isso. Você interrompe o jogo, o juiz vai lá na tela, leva 3, 4, 5 minutos, os jogadores já comemoraram o gol, depois o juiz anula o gol. Eu assisti o ano passado no Campeonato Brasileiro, um jogo Vasco e Grêmio, lá em Porto Alegre. Teve uma jogada no meio do campo, ela seguiu, o Vasco fez uma jogada bem tramada, terminou em gol, os jogadores todos comemoraram, a bola foi para o meio de campo, ia dar a saída, aí o juiz recebeu um chamado do VAR, vai até o VAR e resolve anular o gol porque teria havido uma falta no meio de campo no início da jogada. O que não aconteceu, por exemplo, contra o Corinthians. Né? Exatamente. Agora, não dá para aturar o VAR dessa maneira, cara, não dá. Tem que mudar, tem que haver discussão para mudar, para melhorar. A gente quer discutir para melhorar. Então, é uma discussão que tem uma boa causa. Salgado, já que falou em jogador, tem uma história curiosa, e aí é uma curiosidade mesmo, a respeito do Romário. Parece que foi você que segurou o Romário em São Januário. Procede essa informação que eu recebi? Eu não sei quem te deu essa informação, mas está bem informado. Eu tive 2 passagens muito interessantes com o Romário. Eu vi o Romário começando lá no Vasco. Tá? O Romário é um jogador fora de série. Mas quando ele estava subiu do júnior para o profissional, a garoto tinha 18 anos, sei lá, 18 para 19, nós tínhamos um preparador físico, pegava muito no pé dele, falava comigo, né? Salgado, esse Romário não dá, ele não quer treinar, ele não gosta de treinar, ele só gosta de não sei o quê, fazia uma carga assim pesada contra ele. Mas, fulano, presta atenção, rapaz. O Romário é um jogador que resolve, que decide, que faz gol. Tá bom que ele não gosta de treinar muito, tal, é meio preguiçoso, tal, não faz o exercício que você gosta de fazer aí, da primeira fila, direitinho, mas observa ele melhor durante o jogo. É um jogador que decide, tal, blá, blá. Depois teve uma outra passagem com ele, talvez seja essa que você esteja referindo. Ele foi lá um dia, falou: doutor Jorge, eu tenho que ser vendido, estou com uma proposta aí muito boa para ser vendido. Eu falei: é mesmo? Qual é a proposta? O clube lá da Itália está querendo me contratar, eu e Giovanni. Eu falei: é mesmo? Qual é o clube? Pescara. Eu falei: Pescara, Romário? Você sabe o que é Pescara na Itália? Que nem sei lá, se eu falar Bangu, o pessoal de Bangu vai ficar chateado. Vai ficar chateado. É um clube muito pequeno da Itália. Você não tem tamanho para isso. Teu tamanho é muito maior do que isso. Fica tranquilo, fica calminho. Lá na frente vai surgir alguma coisa, você é artilheiro, você é bom de bola, fica na tua aí. Não deu outra, né? Com a venda do Romário e do Bebeto, você vê como é que era o Vasco naquela época. Nós vendemos o Bebeto e o Romário, eu tinha uma dívida em banco. Aliás, é bom falar também para vocês saberem que vocês não sabem. O Vasco devia dinheiro no Bradesco e no Unibanco. Você sabe quem avalizava o Vasco? Não era nem o Calçada, que era presidente, nem o Eurico, que era um diretor já de muito tempo no Vasco. Quem avalizava os títulos era eu, Olavo Monteiro de Carvalho e Arthur Sendas. Nós avalizamos empréstimos no Bradesco e no Bradesco e no Unibanco, na época, para tirar o Vasco do sufoco. E eu era pressionado pelos 2 bancos.
Era um empréstimo de 1 ano, chegou no final do ano, não pude pagar, olhei para mais 1 ano, e pressionado para pagar. Quando vendi o Romário e o Giovani, paguei toda a dívida do Vasco, sobrou dinheiro, fomos lá no inimigo e compramos o Bebeto. Fomos campeão brasileiro, bicampeão carioca e campeão brasileiro. Só tenho boas recordações do meu clube, dessa época. O Salgado, para encerrar, que a gente já está com o tempo, né? Excedendo tempo, dá para esperar um jogador nível Romário? Quer dizer, hoje até é muito difícil, diria até eu que não tem no futebol. Não tem. Mas dá para esperar, Salgado presidente, um jogador e um time nível Romário? Em quanto tempo, diante desse caos financeiro que o Vasco se encontra? Pois é. Calheiro, a gente não pode prometer nada assim de impacto no início. Primeiro vamos consertar o clube, vamos acertar as finanças. Na hora que a gente começar a fazer isso, vai começar a sobrar jogador. Mas eu também não quero contratar por contratar. Contratar por contratar, usa a base, promove esses jogadores jovens que foram bem, que vão ser futuros jogadores aí. Vamos promover esses garotos e guardar um dinheirinho para, de repente, fazer uma contratação de impacto, um jogador melhor. O que me adianta trazer esses jogadores aí, trocar 6 por meia dúzia? Agora mesmo entrou o Thiago lá, que não jogava não sei quanto tempo, garoto da base, toda vez que entra faz gol, fez lá o gol ontem, a gente ganhou o jogo. Vamos olhar um pouco mais esses jogadores aí que a gente tem e olhar menos para fora. Não sei quem que fica oferecendo jogador para o Vasco. Todo dia alguém oferece jogador para o Vasco, o Vasco acaba entrando nessa pilha. Então, vamos tentar usar esse recurso que é escasso de maneira mais eficiente, para contratar já um jogador já de peso, 2 jogadores de nível melhor, para aí sim fortificar o nosso clube, né? Então é isso aí. O Thiago, faça suas considerações finais. Eu já vou fazer e depois agradecer também ao nosso candidato Jorge Salgado. Mas faça suas considerações finais, Thiago, por favor. E aí, muito obrigado mais uma vez pelo amigo que está participando aí de mais um Fala Presidente. Imagina, Calheiros, é uma honra, um prazer, um canal que eu acompanho sempre, sou muito fã do trabalho do Pop Bola. Só para deixar claro até para algumas pessoas que comentaram no chat, as perguntas que eu faço não têm um caráter ofensivo. Eu faço as perguntas que as pessoas ficam fazendo nos grupos, mas não têm coragem de perguntar ao endereçado. Então, eu fiz isso com o presidente Alexandre Campelo, fiz isso com o Júlio Bran lá no Fala Vascaíno, fiz agora com o Salgado, pretendo fazer com o Leviciano, e assim eu pretendo, sem bandeira política, questionar as coisas que eu acho que devem ser questionadas a respeito da política do Vasco, mas sempre com muito respeito. Então, agradecer ao candidato Jorge Salgado e agradecer a todos que participaram pelo chat também. É isso aí. Então, eu quero agradecer ao candidato Jorge Salgado. Muito obrigado pela gentileza. Boa sorte, né, na eleição. E que o senhor entrando, se o senhor for escolhido aí pelos sócios, né, que o senhor possa colocar o Vasco onde o Vasco merece estar e, principalmente, pacificando aí toda essa guerra que a gente vê. Obrigado, Jorge Salgado. Por favor, as considerações aí para os nossos milhões de vascaínos, a galera que está assistindo aí. Maravilha, Calheiros. Eu que tenho que agradecer aí a participação no programa de vocês aí, no Pop Bola. Foi muito bom conversar com vocês, mostrar um pouquinho aí do que a gente está vendo aí em termos de visão de Vasco, futuro. Estou bastante otimista, acho que dá para a gente fazer uma boa gestão, virar essa página aí ruim e ir para uma coisa boa daqui para frente. A gente vai entregar um clube melhor, um clube mais forte, um time mais forte, voltar a ser protagonista, ok? E também agradecer ao pessoal vascaínos do Cerrado, ao Thiago, pela participação dele no programa. Gostei muito de conhecer vocês e toda vez que
que tiver oportunidade, vocês assim o desejarem, me coloco à disposição. Ok? Boa noite para vocês. A gente que agradece, a gente cobra, hein, o Salgado. Você sendo eleito, eu vou lá no camarote bater lá no... Ô, Salgado, e aquele jogador, Salgado? E aquele jogador? Porra, não faz isso, pelo amor de Deus. Eu não esqueço, hein? Eu não esqueço. Olha aqui, então, muito obrigado, galera que participou. Vamos ficando por aqui. E amanhã teremos aqui Sérgio Frias, mais um candidato. Sérgio Frias, amanhã, às 18 horas, aqui no Fala Presidente do Pop Bola. E estamos aguardando o Levenciano confirmar, talvez semana que vem, vamos confirmar, a eleição está chegando, mas todos foram convidados. A gente sempre traz aqui, tenta trazer um ambiente mais light, fazer as perguntas, sim, mas sempre com respeito a todos os candidatos, até porque, como muito bem disse o Salgado, e todos os outros que passaram aqui, o Brant, o Campelo, até antes mesmo, quando o Luiz Manuel esteve aqui, o próprio Monteiro no direito de resposta, o Ariston, o Fred Lopes, todos nós somos vascaínos. Então, todo mundo é vascaíno, então o vascaíno tem que respeitar o vascaíno. Tem sua opção, tem sua escolha, faça, exerça seu direito, vote lá em quem você acredita, em quem você quer ser presidente, mas respeitem todos que são os candidatos, porque o Vasco depende de um deles. É isso, galera. Amanhã a gente volta com o Sérgio Frias. Muito obrigado.